Em menos de 30 dias, são 3 crianças que morrem aqui na cidade de Cajazeiras. Uma morreu ontem, me parece, não falha a memória, entendeu? Enfim. E a gente fica, o governo do estado veio aqui, uma UTI pediátrica, nós temos um hospital... Assim, a gente fica sem saber entender como é que isso acontece em Cajazeiras com um hospital, com um grande hospital que nós temos, com a UPA, com um hospital universitário, né, um hospital infantil, com 2 cursos de medicina, com cursos da... Ou seja, como é que isso está acontecendo ainda na cidade de Cajazeiras? A culpa é de quem? Caliel, primeiramente, é interessante da gente colocar alguns pontos, dividir exatamente esse assunto para a gente detalhar a situação, a real situação que a gente vive hoje. Nós temos um hospital regional que é de referência de traumatologia e clínica. Nós temos uma UTPA, né, que também é gerida pelo governo do estado, que tem também atendimentos em clínicas. E nós temos um hospital universitário que não é mais infantil. O Hospital Universitário Cajazeiras, ele atende, né, pacientes pediátricos, mas também é um hospital geral, né? Ele passa a ser um hospital também com outras especialidades, até porque é um hospital universitário, ele tende exatamente a ter essa função de ampliar os serviços, não só na área de pediatria, não se poderia permitir investir, né, em um hospital universitário para ele ser só pediátrico, ele precisava ser um hospital geral. Por isso que ele fechou as portas, um dos motivos, né? Para exatamente organizar essa demanda, tanto adulto quanto pediatra. Mas vamos lá. Mas você acha que ainda está muito enraizado na cabeça das pessoas que lá continua sendo hospital infantil? Exatamente. Culturalmente, o hospital universitário ainda, para muita gente, é o hospital infantil. E aí eu até ouvindo colegas de rádios falando, o pessoal ligando, fazendo exatamente esse questionamento, até teve... né, agora, recentemente também, uma manifestação em frente à Câmara Municipal pedindo a reabertura do hospital infantil para ser o hospital de portas abertas. E aí a gente precisa entender, né, como está exatamente dividido toda essa organização na saúde pública de Cajazeiras. O hospital hoje, para você ter uma ideia, eu estive lá, já precisei do hospital infantil, né, meu pequeno também teve uma síndrome respiratória aguda o ano passado. A gente foi para a UPA, foi encaminhado para o HU. Lá são poucos os leitos hoje pediátricos, porque tem, como eu disse a você, leitos para as outras, né, para a clínica geral. E aí não tem como admitir muitas crianças, exatamente por conta disso. O hospital, como ele passou a ter essa referência mais aberta, ela não tem um número de leitos suficientes para atendimento. Agora, é claro que o atendimento lá é de primeiro mundo, é um hospital particular, praticamente público. Então, muito bem assistido, mas infelizmente não tem. Então, para que o hospital infantil volte a ser portas abertas, seja, né, materno-infantil, gera toda uma reestruturação da rede EBSER. E isso é um gasto, não só um gasto político, mas é um gasto de planejamento muito grande. Não existe. E outra, é interessante que a gente diga que o hospital infantil... Porque, como você falou, se for implantado em Cajazeiras, se for porta aberta em Cajazeiras, não é só, não pode ser só em Cajazeiras, tem que ser em toda a rede. Em toda a rede. E aí, o que acontece? O pessoal é para média e alta complexidade. O hospital está se estruturando, o hospital infantil, que não é mais infantil, o HU, JB, está se estruturando para se tornar um hospital de média e alta complexidade, coisa que a gente não tem aqui. E a gente precisa que a gente tenha esse atendimento para não haver mais transferência de pacientes para João Pessoa ou Campina Grande. Então, isso vale ressaltar isso e deixar isso muito claro. Quando se fala no HU-JB, é interessante ouvir, né, a gestão do HU, entender qual é a função do hospital universitário para que a gente possa depois cobrar. O que precisa ser cobrado, Caliel, e aí eu deixo isso muito claro a todas as mães que eu também compartilho essa dor, sou pai, eu sei o quanto é angustiante, passei por essa mesma situação. Graças a Deus, a gente teve alta e recentemente foi uma sobrinha minha que também passou por uma situação como essa e graças a Deus tivemos uma sorte, né, e um milagre divino, exatamente pela assistência que ela teve, né, principalmente no HU-JB, pela forma que foi a condução e a transferência logo depois para João Pessoa. Mas ele precisa entender,
o que as pessoas precisam cobrar, e cobrar com muita resistência, inclusive o governador esteve aqui e não foi falado isso. Não sei se as pessoas entendem, mas a UPA, nós temos, a UPA ela é classificada. Nós temos classe 1, classe 2 e classe 3. Então, nossa UPA, ela é uma classe que ela só era para atender a adultos. Ela não estava habilitada para atender a parte de pediatria. Nós temos UPAs que atendem essa demanda, mas para isso são UPAs maiores, mais estruturadas. A estrutura é diferente. Então, o que a gente precisa era ampliar essa UPA. A briga, ao invés de, mas o hospital infantil pode receber. Não, não tem condições porque não tem estrutura física. Agora, a gente tem como aumentar a estrutura física do regional. O regional tem uma estrutura física gigantesca, que pode sim acomodar a área pediátrica, como agora está acontecendo com a UTI, enfermaria. Então, a gente tem condições de reestruturar nosso sistema para isso. E ampliar. Cajazeiras já era, aquela UPA, não sei se vocês sabem, mas a UPA, quando foi lançada e foi construída em Cajazeiras, era para atender a Cajazeiras. A UPA hoje atende a região. Então, é necessário que o governo do estado, já que está investindo na cidade de Patos, um grande hospital de trauma, é interessante que se invista também um grande hospital de clínicas no interior. Então, Cajazeiras poderia sim brigar para ter um hospital de clínicas, já que Patos vai ter trauma, a gente podia trazer a parte clínica. É interessante. E Souza podia brincar para materno-infantil. Então, a gente tem a especialidade materno-infantil em Souza, ter a clínica, o hospital de clínicas Cajazeiras e o hospital de trauma em Patos. E a gente podia exatamente fazer essa gestão de saúde apenas no sertão. Mas aí você brigar tudo para Patos, ou brigar aqui para cada cidade ter todas as especialidades, isso o Estado não vai querer comprar essa briga e nem tem condições de bancar. E se for embarcar, continua sendo prejuízo para a população. É prejuízo. Então as pessoas têm que cobrar, mas têm que saber como cobrar, aonde cobrar e como entender como se organiza tudo isso para saber se cobrar de forma muito direita. A UPA está um caos. Não tem condições daquela UPA hoje atender adulto. A mesma porta de entrada de adulto sendo de criança. E aí um dado interessante, não sei se vocês já viram, Cajazeiras é uma das cidades da Paraíba que está com o maior índice de crianças com dificuldades, né, ou com essa nova virose que está exatamente matando ou sequelando muita criança. Então, pode sim fazer uma ação, né, imediata e provisória na cidade de Cajazeiras. O governo do estado, através da Secretaria de Saúde, juntamente com a Secretaria de Saúde da região, pode sim montar uma força-tarefa e construir aqui, como foi feito na Covid, um hospital de campanha. Exatamente. Hoje o Exército ele dispõe na hora, uma ligação do governador para o governador Lula, para o presidente Lula. Eu tenho aqui a cavalaria em João Pessoa, eu tenho aqui em Caicó um batalhão de engenharia que constrói, né, ele monta da noite para o dia um hospital desse. Então, estrutura tem como a gente montar e assistir essas crianças, por enquanto, até preparar, até que se estruture assim, se organize essa gestão em saúde. E outra, o Hospital Infantil, para fechar as portas, anunciou ao governo do estado e anunciou à prefeitura. Então, todo mundo era ciente que o Hospital Infantil iria deixar de atender só a parte de pediatria. Então, ninguém foi pego de surpresa. Não foi pego de surpresa. E agora ficou esse joguinho de empurra-empurra. Essa responsabilidade não é minha, essa é responsabilidade do Estado, essa responsabilidade é do HU, e fica esse empurra-empurra. Eu acho que, ao invés de problematizar muito mais, a gente precisa resolver. E uma das soluções hoje para a cidade de Cajazeiras é o hospital de guarnição, isso eu não tenho nem sombra de dúvidas. Posso até estar falando uma besteira, mas essa é a minha opinião. Doa que doer, essa é a minha opinião. Tá? E aí, se fala muito com relação à aproximação de agentes políticos da cidade, essa é a hora de todos se unirem. Tanto a deputada deixar Paula, de lado as arestas, como Júnior, como Chico Mendes, como os federais, e tentar exatamente organizar, né, todo esse caos da saúde. Só não pode a responsabilidade ser exclusiva da direção e dos profissionais da UPA, da direção e profissional do HU e da direção e profissionais do Hospital Regional de Cajazeiras. Eles são só a ponta da lança. Eles não têm condições nenhuma, eles estão fadados. A situação que hoje se encontra, todos estão fadados, né, limitado pela própria estrutura, né? Então, quem pode resolver isso são os nossos agentes políticos.